Vamos então começar. Boa tarde ou bom dia a todos. Enquanto os outros entram, vamos começar então. Bem-vindos mais uma vez. É a quarta sessão que nos juntamos. Hoje vamos falar sobre o controle interno e qualidades e auditoria, um tema muito crítico. O que eu gostaria de fazer era acompanhar-vos numa viagem de avião e vamos pegar voo a um destino comum. O nosso destino é mundial, a todos os lugares onde podemos servir a nossa missão e a servir aqueles que precisam da nossa missão. Diremos então que vamos viajar até a Ásia, a Austrália, a África, a América do Norte, a América Latina e até ao mar Mediterrâneo. Servimos em todo o lado. Mas antes disso, antes desta viagem, vamos ver o tema, o menu 2. A nossa agenda e o nosso acordo em grupo. Depois vamos ver um vídeo muito breve, pequeno. Depois vamos ter um jogo, que é o desafio de escolher a linha aérea. Depois, durante 20 minutos, mais ou menos, vamos falar sobre o tema de controle e auditoria. Como sempre, vamos ter um convidado, um perito. Depois teremos algum tempo para questões e respostas. Lembrem-se que a partir de hoje, para as primeiras 3 pessoas que partilharem connosco, corajosamente, vão receber uma t-shirt e vamos ver como é que vamos enviar esta t-shirt aos que a ganharem. Depois, vamos então terminar o nosso acordo em grupo. Amanhã, a maior parte de nós estamos de folga, portanto, vamos entrar nesta tarde de sexta-feira, ou neste dia de sexta-feira, com o coração leve, além do tema ser bastante pesado. Em segundo lugar, tirar as ideias pessoais, tentar entrar na perspectiva do outro, ver os modos diferentes de pensar. E depois, número 3, contribuir. Contribuir no chat box ou enviando uma mensagem, seja lá como quiserem. Partilharem aquilo que acham que precisam de ser partilhado e discutido. Vamos então levantar voo. Vamos então descolar. É um vídeo, mais ou menos 2 minutos. Espero que gostem.
um vídeo pequeno. Mas gostaria que entrássemos nesta viagem ideal. Vou propor um desafio. Temos que decidir qual a linha aérea que vamos escolher. Como sabem, a viagem de voo para muitos de nós mete medo, temos medo. Então vamos assumir qual a companhia aérea que vamos escolher. Primeiro temos a linha aérea A, talvez seja um pouco mais cara, mas tem muitas pessoas a trabalhar em processos de controle, de cross-check, em segurança. Depois temos a linha aérea B, é muito mais barata, mas como veem das imagens, não prestam tanta atenção à segurança nem à manutenção. Portanto, temos que decidir qual a agência ou a linha aérea que queremos escolher. Uma tem controle, as outras não. Estamos agora a falar da nossa vida, da nossa segurança. Acho que posso dizer que todos nós, a maioria, iríamos escolher a linha aérea A. Talvez vamos pagar mais, mas estamos a escolher o lado seguro. Vou perguntar então qual é que escolheriam? O A, a linha aérea A. A Crícia vai partilhar um link no nosso Mentimeter e neste link quero que partilhem uma, duas ou três palavras para descrever porque é que escolheram a linha aérea A em vez da linha aérea B. Imaginem o sentimento ao decidirem sobre a linha aérea A ou a linha aérea B. Por que é que escolheram o A? A Clícia irá partilhar o link conosco e, em poucas palavras, descrevam os sentimentos que sentiram ao escolher a linha aérea A. Vou aqui partilhar uma palavra, pressuposto. Destino. Tranquilidade. Segurança. Confiança. Vida. Sinto-me mais segura. Orçamento. Qualidade. Melhor servir. Confiança. Confiança e segurança. Destino seguro.
assegurar que chegamos ao destino, não ter medo da morte. Se quiserem, podem continuar a escrever, mas já podemos ver muitos sentimentos ligados à confiança, ao sentido de contabilidade, de tranquilidade, de estar confortável em chegar ao destino que queremos. É este o sentimento que aparece, confiança, confiança que vamos conseguir o nosso destino. Vamos então entrar neste tema. Controle interno e auditoria. Estes dois componentes podemos considerá-los dois lados da mesma moeda. Controlamos da parte interna e da parte externa. Asseguramos que a nossa organização esteja controlada por nós e por outros parceiros externos, dois lados da mesma moeda. Falamos de auditoria interna e externa. Gostaria de partilhar convosco o significado da palavra auditoria. É uma palavra que vem do latim audire, que quer dizer escuta, ouvir, sentir. Isto diz-me que a auditoria não é o procurar algo, não é o descobrir algo, mas, pelo contrário, é uma atividade de escuta. Uma atividade de escuta, de ouvir. Vamos então lembrar esta definição ao continuarmos. Estamos aqui para escutar. Vamos lembrar este sentido de escuta. Existem algumas questões-chave que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é como é que nos sentimos no que diz respeito à auditoria e ao controle? Isto diz respeito aos sentimentos. A segunda pergunta relaciona-se ao aquilo que vamos fazer. O que é que vamos fazer? Quem é que o fará? E quando é que o faremos? Vamos ver estas perguntas individualmente. Os sentimentos. É preciso honestidade. O sentimento ligado à auditoria, por vezes, não é muito agradável nem confortável. É uma atividade dispendiosa e também que demora muito tempo. Por vezes é trabalho a mais. Talvez possamos pensar que os auditores não percebem completamente o nosso trabalho, a nossa realidade e os nossos desafios. Também temos que dar a resposta que por vezes não temos. Finalmente, talvez por vezes até sentimos que nós estamos a ser controlados, julgados por uma pessoa externa.
Isto está muito ligado às nossas raízes no Bom Pastor. Nós somos humanos por completo, não máquinas. Somos homens, mulheres, cometemos erros, por vezes falhamos. Se queremos estar abertos à auditoria e ao controle, temos que tomar uma atitude de paz para os nossos erros. Para mim é muito inspirante a imagem de Jesus. Ele não quis escapar a estas realidades. Ele aceitou o julgamento. Temos também nós estar inspirados pela esta atitude humana de Jesus. Vamos aceitar este julgamento com amor. Vamos esquecer os erros, mas lembrar a lição que vem destes erros. Por vezes fazemos o contrário, esquecemos a lição e continuamos a lembrar o erro. Esquecemos-nos do erro, mas temos que lembrar a lição. Se estivermos abertos, isto também irá ajudar no nosso serviço e na nossa missão. É um julgamento, é uma graça. Vamos então agora falar do controle interno. Quando, quem e o quê? Vamos começar com quando. Para a auditoria externa, existem momentos específicos. O fim do ano fiscal, onde temos que ter auditoria, quando as nossas contas são fiscalizadas, ou no fim de um projeto, quando um projeto está a fechar, com a auditoria final. No que diz respeito ao controle interno, eu acho que isto é mais uma continuação, algo circular durante o ano todo. Durante o ano, com funções diferentes. Agora, quem? Para a auditoria externa, quem é que o faz? São auditores externos, acreditados, certificados, contabilistas que estão registados a nível nacional ou regional. Aqueles que podem certificar as contas. Para o controle interno, somos nós, é a organização em si. A organização que conta com a presença de pessoas com várias funções. A organização que controla o seu trabalho, a sua missão, e pessoas externas que certificam o trabalho. E agora, o quê? Na auditoria externa, temos hoje
convidado especial, um profissional, que irá falar mais sobre isto. Mas o que eu quero sublinhar agora é que uma auditoria nunca deve ser considerada como uma sentença ou uma condenação, mas deverá ser uma oportunidade de aprendizagem. Não é para dizer que estamos certos ou errados, mas deveríamos tomar uma atitude onde o relatório de auditoria pode dar respostas e dizer como é que podemos melhorar, será que podemos melhorar? É um processo de melhoramento. Os melhores auditores são aqueles que tomam esta atitude de acompanhamento da nossa organização num processo de melhoramento. O nosso convidado irá falar mais sobre isto. O que é que podemos fazer? Temos muitas ferramentas que podemos usar. Temos que guardar em mente que o controle interno pode ser feito antes, durante ou depois da atividade. Podemos falar de ferramentas ou instrumentos de prevenção, instrumentos concomitantes, ou então instrumentos ou ferramentas de seguimento que fazemos depois. Algumas ferramentas-chave, alguns instrumentos-chave que podemos usar. Muitos de nós já os usamos até sem saber que estão à nossa disposição. O primeiro é planeamento, planear. É um dos mais importantes para de prevenção. Antes de fazer algo, antes de começar, no princípio, é preciso planear. É o primeiro passo. Quanto melhor for o plano, melhor podemos controlar a situação. Lembrem-se que noutra sexta-feira, noutro encontro, falámos sobre referimos-nos ao livro de Lucas. Não é apenas orçamentos, não é apenas planear o orçamento, é planear atividades, os riscos, os recursos, ver quais os riscos, planear os recursos humanos. Quanto melhor planearmos, mais poderemos controlar a situação. Este termo controle não é uma expressão de poder, mas é um sentimento de como é que podemos fazer o trabalho melhor. Lembrem-se sempre disto. Quanto melhor planearmos, melhor poderemos controlar. Depois vamos à diligência de vida. Isto quer dizer chamar alguém da organização e aqueles fora da organização
para avaliar as questões específicas. Por exemplo, é preciso comprar um trator, é preciso construir uma casa, é preciso saber quais as taxas a pagar se quisermos comprar um terreno, onde existe uma questão específica, onde sabemos que não temos o conhecimento todo. É aqui que temos que avaliar, chamar alguém externa para nos assistir. Diligência devida. É aqui nos recursos humanos, na proteção dos dados, os riscos, a nossa infraestrutura tecnológica, as questões legais. Um exemplo prático. Sejamos abertos aos nossos erros. Sabem que o nosso sistema informático foi atacado. Os nossos arquivos foram danificados e até perdemos muita informação. E isto é a minha culpa, porque eu deveria ter controlado que a infraestrutura informática deveria estar segura. Talvez pudesse ter chamado um avaliador externo e perguntar-lhe: será que o nosso sistema informático está seguro? Talvez pudéssemos ter feito mais e, infelizmente, fomos danificados. Quando existe um risco que talvez possam prever, não tenham medo de pedir esse apoio externo, essa diligência que nos pode ajudar. Há muitos temas, que podemos incluir aqui. Vamos então ver o terceiro, que é os pesos e contrapesos, a verificação. Podemos estabelecer estas verificações antes da atividade e mesmo durante. Assegurar que hajam mecanismos que distribuem os poderes e o controle entre os vários recursos humanos e os vários papéis. Assegurar que haja mais olhos, mais pensamento crítico em pontos-chave. Por exemplo, nas contas bancárias. Quem é que os está a gerir? Há separação de trabalho? Será que existem duas pessoas a controlar? Ter um sistema de controle ao fim do mês, a controlar o dinheiro, as contas bancárias, assegurar que esteja tudo bem distribuído. Distribuir os poderes e as responsabilidades entre mais pessoas. Existe o perigo da burocracia. Por vezes pensamos que uma pessoa só pode fazer tudo, mas sabemos que isto é um pouco mais arriscado. Se queremos proteger os bens da missão, ter sustentabilidade na missão,
é melhor ir mais devagar, mas com mais segurança e mais controle. Como o fez aquela linha aérea número A. Sim, mais dispendioso, mais trabalho, mas mais seguro e mais protegido. Procedimentos e ferramentas. São mecanismos de prevenção e concomitantes. Se não existirem, pode acontecer qualquer coisa. Podemos fazer uma transferência bancária de um modo, depois fazemos de outro modo diferente. Se não há procedimento que nos indica como controlar recursos humanos, informática, os riscos, se não houver estes procedimentos, então estamos em perigo. É muito importante, mais uma vez, que devemos pagar um pouco mais e tomar mais atenção em certas funções. Sim, é capaz de custar mais, mas é mais seguro. Sim, este ponto pode trazer mais burocracia, pode trazer mais trabalho, mas vale a pena, porque estamos a controlar a efetividade da missão. O nosso quinto instrumento que nos irá ajudar no controle interno é a autoavaliação. Todos nós, de manhã e à noite, olhamos no espelho e pensamos: o que é que posso fazer hoje? Como é que podemos prosseguir hoje? Temos que ver onde somos fortes e onde podemos melhorar. Nós aqui estamos a desenvolver esta autoavaliação de saúde. Temos aqui este slide. Veem estas tabelas que têm exemplos de melhor prática. Por exemplo, o 2.1, cada pagamento feito tem documentos de apoio. Depois podemos marcar o 5 sendo o melhor. Será que precisamos de melhorar? Número 1. Será que não somos capazes de fazer isto? Então, 0. Na informática, na governação, no risco, na contabilidade. Depois de somarem os resultados em, por exemplo, o número 1, planear e orçamento, sistemas de contabilidade, vão ter um resultado total. E depois poderão ver o que atingiram e ver onde poderemos melhorar. É
Por exemplo, quando me vejo no espelho, o meu cabelo está um pouco despenteado, comprido, tenho que cortar o cabelo, tenho que melhorar a minha presença. É uma avaliação pessoal. Eu sugeria fazer esta avaliação uma vez por ano, ver quando será o tempo melhor para avaliar como fizeram, onde é que poderiam melhorar e depois, durante o ano, tomar decisões e tomar passos desse melhoramento. Este é um bom instrumento para controle interno. Controlamos as nossas fraquezas e poderemos saber onde melhorar. Muita informação que recebemos mais uma vez. Fomos breves e leves porque só temos 1 hora. Estes encontros de sexta-feira são uma maneira de entrarmos neste tema e receber algum input. Mas se acharem que existe mais oportunidades de aprofundamento e que queriam partilhar, então, por favor, façam-no. Agora vou dar a palavra ao nosso convidado especial. Vamos confirmar se o nosso convidado já está conosco. O nosso convidado é o Sr. Juan Pablo Zurita, da Bolívia. É um auditor. Eles fazem auditoria. Eu convidei-o porque eles recentemente fizeram auditoria no nosso GSIF em Bolívia e produziram um relatório muito em linha com aquilo que nós temos vindo a falar hoje. Não é um processo de condenação. Portanto, vamos dar a palavra ao Sr. Pablo. Vou partilhar alguns slides dele. Mais uma vez, bem-vindo mais uma vez. Agradeço o convite. Vamos partilhar as imagens. O tema que me pediram é a importância de auditoria externa. Quando ouvimos a palavra auditoria,
todos automaticamente temos uma dor de cabeça. Faz com que a nossa tensão suba mais um pouco, como explicou o senhor Calogero. Por vezes pensamos que estamos a ser julgados, por vezes não percebem a atividade auditorial. A auditoria externa é muito importante. É um exame crítico e detalhado de qualquer sistema de informação. É um trabalho feito por uma pessoa independente que não está relacionada à empresa. Existe auditoria interna e externa. Na auditoria interna existe um elo entre a organização, dentro da organização, entre o auditor e a organização. O auditor interno submete o seu relatório aos administradores da organização. O auditor externo relata com o nível mais alto da organização e também para outras organizações que não estão ligadas à nossa. O auditor interno não tem de entregar o relatório publicamente, enquanto a auditoria externa tem este dever legal de o fazer. Existem pontos diferentes em cada país e parâmetros diferentes em cada país para a auditoria externa. Tem que avaliar o controle interno e avaliar os riscos para poder produzir um relatório. As auditorias externas são financeiros, da operação e legais, tributários. A auditoria da operação é sobre a eficiência, enquanto a legal é sobre o cumprimento da lei de cada país. É preciso ter auditoria financeira e auditoria legal. As autoridades requerem que haja auditoria para assegurar que a organização esteja a cumprir as leis.
A auditoria legal ou tributária é um processo sistemático de verificação para estabelecer que os sistemas estejam a ser aplicados corretamente, que haja padrões e normas de contabilidade que também estejam a ser aplicados corretamente. A auditoria interna é muito importante porque poderá averiguar se há erros a corrigir para assegurarmos que as autoridades não tenham razão para nos dizer que estamos a cometer erros. Uma auditoria do sistema de tributos será pior. Portanto, a auditoria interna é muito importante para corrigir estes erros. Esta fiscalização pode ser um processo muito difícil, porque quando acontece uma destas auditorias do fisco, é preciso podermos explicar e dar a resposta. É importante sabermos porque é que chegamos a estas conclusões, porque é que temos estes relatórios, para poder explicar. Porque é que o fisco veio ter comigo? Por vezes perguntamos, todos os anos faço a mesma coisa. É preciso sabermos onde podemos melhorar e através deste processo interno e depois externo, é aqui que podemos ver se estamos alinhados com o fisco e com as leis do fisco. O
auditor externo, faz uma avaliação dos registros de contabilidade, vê se está tudo controlado, se há alguns problemas com contas que envolvem câmbio. É um trabalho que tem que ser feito muito bem para não nos encontrarmos numa situação difícil. É preciso sabermos escolher quais os auditores que nos irão assistir externamente, porque cada um tem a sua especialidade. Quando é que o deveremos fazer? Qual será o tipo de auditoria que vamos fazer? Quem é que o fará? São questões que têm de ser pensadas. Agradeço a atenção. Vamos então agora entrar em tempo de partilha de questões, perguntas e respostas sobre o tema de hoje. Lembrem-se do vosso prémio para os 3 corajosos, 3 primeiros corajosas. A t-shirt será enviada e vamos assegurar que a recebam. Alguém que queira partilhar a sua experiência quando tiveram que fazer uma auditoria? Mais uma pergunta? Alguns dos nossos doadores, quando o número é mais alto,
Queria saber qual o montante que é preciso ter para ter uma auditoria. Agradeço a partilha. É uma ferramenta muito profissional, mas também muito desafiante, porque temos que nos expor a pessoas externas e a auditores. A minha experiência pessoal aqui, quando tivemos uma auditoria externa, ele viu um montante, ele disse estas auditorias externas assistem-nos muito porque eles dão-nos apoio e também nos ensinam e dão-nos certas habilitações. Também falámos sobre o risco quando disse que o planeamento é muito importante para vermos os riscos, tanto os riscos internos ou externos. Temos que alinhar as nossas contas financeiras com os auditores. É algo muito importante para aprendermos. Tocou num ponto muito importante, que é o expor-nos, especialmente em certos contextos, onde certa informação financeira é publicada. E isto também é um risco. Isto é um risco alto. Existem empresas auditoriais internacionais e se acham que localmente é risco exporem essas quantias, talvez possam encontrar outros meios onde não sejam expostos com tanto risco. Temos que ter cuidado em não cair nas mãos erradas e saber que temos que trabalhar juntos. É muito importante que as auditorias externas são muito importantes. Também é muito importante ter controle interno. Ter as pessoas certas a fazer este controle interno. Para quando haja uma auditoria externa, não haja questões ou problemas. E podemos especialmente aprender com os erros que cometemos e corrigi-los. O melhor médico somos nós mesmos. Agradeço a apresentação.
e por nos informar sobre este tema. Uma questão no nosso país, cada vez mais, podemos usar o telemóvel para fazer transferências bancárias ou é preciso assegurarmos que tudo seja mais seguro. Qual é o risco aqui nesta área? Mesmo assim, é o controle, ver onde estamos num ponto fraco ou num ponto forte. Pedir a alguém em quem confiamos para que nos possa indicar o risco, para que nos possa indicar o risco ao partilharmos passwords, palavras-passe, ao partilharmos contas, número de contas. A tecnologia avança muito rapidamente. Aqui na GSF, por vezes, algum pedido por vezes recebemos alguma instrução por e-mail. É preciso diferenciar os meios de comunicação. Por exemplo, verificar e-mails através de um telefonema. Hoje vamos entregar 4 t-shirts às nossas 4 participantes. Vamos vos enviar as t-shirts. Acabou o nosso tempo. Já passam 10 minutos. Se têm algumas mais questões, por favor, escrevam-nos. Não se esqueçam de registar para o próximo encontro, que é reconhecer o risco e a gestão de risco. Vamos entrar em mais pormenores sobre este tema. Agradeço a todos, tenham um bom fim de semana e até ao próximo encontro. Bem-ajam. Adeus, até à próxima.